é a evolução, a progressão da revelação de Deus conforme a pertinência da necessidade da evolução ou da vaidade do povo de Israel, que queria ser uma nação como qualquer outra nação da terra. Então o que você vê é a evolução do elemento mais primevo, em Gênesis 3, à perspectiva e ao desejo de ser uma nação sofisticada, como se alcança esse ápice em Salomão, como se o perde depois, mas a história manteve esse povo em progressão. Por exemplo, no cativeiro em Babilônia, eles não tinham mais templo, que tinha sido destruído em Jerusalém. Então surge o quê? A sinagoga e o rabino. Eles não têm mais sacerdote, porque sacrifício só no templo, e o templo foi destruído. Logo, não há sacrifício. Portanto, o que é que eles desenvolvem? Professores, rabinos, mestres, instrutores da Escritura. À medida que esses caras começam a pensar, essa religião dos judeus começa a se sofisticar em alguns aspectos. De um lado, ela se torna mais humana. Eles lutaram contra o processo de helenização no tempo de Alexandre e dos generais de Alexandre, mas não deu para suportarem não serem influenciados pelos gregos, como não deu não serem influenciados antes pelos egípcios, não deu não ser influenciado pelos babilônios e os persas e os caldeus, os medos e os persas, não deu para não ser influenciado quando eles foram dispersos pela Europa por todos os povos europeus, não deu para eles não serem influenciados pelos cristãos. Eles acabaram hoje, tem muita interpretação do Velho Testamento feita pelos judeus com base nas interpretações de cristãos. Não as do Messias, mas de outros textos. Então nós estamos falando o tempo todo na Escritura de um fenômeno humano com inspiração divina, mas é um fenômeno humano, que tem inspirações divinas. Nem tudo que está escrito no Velho Testamento é palavra de Deus ou inspiração divina. Contém palavra de Deus e contém inspiração divina. Como também tem as mentiras de Satanás, tem um monte de personagens que trazem ideias estapafúrdias, tem pactos divinos pagãos, como de Jefté, que diz: se eu vencer, vou matar o primeiro da minha casa que vier me saudar no caminho. Aí vem a filha dele, ele imola a menina. Meu Deus. Tudo isso em nome de Deus. Tem muita maluquice em nome de Deus. Então, era a palavra de Deus? Não, era a interpretação do povo. A palavra de Deus sempre esteve a serviço relativo e temporário da interpretação pequena e medíocre, circunstanciada historicamente, socialmente, pelo povo. Por que são 12 tribos de Israel? Porque Israel tinha 12 tribos. Se essa palavra te chegasse hoje a Israel, e Israel não existisse antes, não chegaria falando de 12 tribos, porque não existem mais tribos. Seria cada vez uma palavra mais, ou para uma nação, ou uma profecia contra o Estado de Israel, e uma palavra que se designaria a indivíduos, ou seja, numa perspectiva existencial. Mas não foi Deus quem teve uma crise de divindade, num diálogo com o Filho e o Espírito Santo, chegaram à conclusão de que tinha sido pesado demais e que agora eles iriam dar uma aliviada. Não, sempre foi no Velho Testamento como foi no Novo. Não foi por isso que Jesus disse: assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim também o Filho do Homem será erguido, para que todo aquele que nele crê seja salvo das mordeduras da serpente do pecado. Todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não morra, não pereça. Ele evoca uma simbolização. Paulo fala daquela pedra espiritual que os seguia no deserto e diz: a pedra era Cristo, de onde saía água para alimentar o povo, para descedentar o povo.
Jesus usou as imagens do deserto do maná, que caía todo dia, e no dia seguinte tinha que cair novo, porque era pão nosso de cada dia. E diz que ele era o pão da vida. Todas essas imagens, e há uma quantidade enorme de outras, todas elas mostrando que a graça vencia o juízo. Você vê até a fala dos profetas do Velho Testamento, que arrebenta tudo. Aí depois diz, se porém o meu povo se arrepender, eis que perdoarei o seu pecado, o trarei de volta, o reconciliarei. Isso está presente o tempo todo, até no pior da lei. Quando se diz que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, que é o que normalmente dura para que um processo de perversão cultural familiar, para que ele seja quebrado. Uma geração, duas gerações, terceira ou quarta. Às vezes, da terceira já chega alguém que enxergou o avô e o pai, como eles eram, e diz, eu não quero isso para mim, quebra isso aqui. Já encerra aí, já. Às vezes é na quarta, o cara que viu o bisavô, o avô e o pai diz, não, o que eles chamaram de é assim que a gente é, não é o que eu vou adotar para a minha vida, e quebra aquele padrão. Por outro lado, se diz, porém farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e temem o meu nome. É um escárnio de diferença entre a graça e o juízo no Velho Testamento. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. E usarei de misericórdia para com aqueles que me amam e me temem até 1000 gerações. Nem passaram 1000 gerações ainda. De Moisés para cá, uma geração bíblica antiga tinha 40 anos. Sim. Ainda nem chegou. Já está valendo. E essa misericórdia está na validade aí para todo lado. Então, é uma pobreza literária e também é uma pobreza que só acontece na cabeça daqueles que creem realmente que o livro Bíblia é a palavra de Deus, ao invés de ser um livro inspirado por Deus, com histórias inspiradas e outras que são apenas narrativas históricas, mas que não querem se transformar em doutrina nenhuma, em pressuposto nenhum, são só narrativas de um tempo que, graças a Deus, passou, que era um tempo perverso, no qual, graças a Deus, não vivi e nem gostaria de ter vivido. Um homem como eu, ter chegado à minha idade, aos 65 anos de idade, teria matado um bocado de gente, brother. Um cara como eu, com a personalidade que eu tenho, que não ando brincando de viver, quantas pessoas eu não teria matado se eu fosse contemporâneo de qualquer pessoa em época do Velho Testamento? Contemporâneo, amigo de Davi. Sim. O Davi matou tanta gente que quando ele quis construir um templo, olha que Davi era um cara legal. Quando ele quis construir um templo, Deus disse, você não, porque tem sangue na tua mão para todo lado. Nossa. Tem muito sangue sobre ti. Meu Deus. Então, graças a Deus, não foi Deus que mudou. O amor, a graça sempre prevaleceu sobre o juízo. A pedagogia é que mudou, assim como a pedagogia